Olá, eu sou Antônio Fácil, estou aqui em mais um tutorial e hoje nós vamos falar de como mexer nos insumos de um orçamento do OrçaFácil. Hoje é muito normal nos depararmos com um orçamento muito parecido com esse, onde nós temos várias composições, SINAP, CINFRA, de várias bases, CIURB. Então é muito comum que isso ocorra, porém nós não podemos ter dois serventes com preços diferentes, além que nós temos que obedecer ao acordo coletivo vigente do nosso estado. Por exemplo, a CINFRA é uma base do estado do Ceará. Então, por exemplo, a CINFRA é uma base do estado do Ceará, enquanto a CIURB é da Prefeitura de São Paulo. E a gente tem que fazer a compatibilização das bases. E como nós fazemos isso no OrçaFácil? Nós vamos aqui em Exibir Lista de Insumos e eu aperto com o botão do Ctrl justamente para me trabalhar em abas. Espero o sistema carregar a minha lista de insumos. Essa lista de insumos são todos os insumos que fazem parte desse orçamento. E aí nós vamos aqui para a lista de insumos. Então já começamos a ver aqui, por exemplo, o aparelho dioxiacetileno. Ele não tem outro aparelho desse na SINAP, então eu deixo ele como está. Vamos, como exemplo, mexer basicamente na mão de obra, ok? Primeiro nós listamos todos os equipamentos e logo depois vem a mão de obra. Um fato interessante que o OrçaFácil ele faz assim: ele armazena o preço original. Se você mexer no valor desse insumo, ele vai avisar e ele vai informar a porcentagem que foi mexida no valor desse insumo. Então, por exemplo, aqui eu tenho um auxiliar de bombeiro / eletricista da SUDECAP. Ora, ele não faz parte do auxiliar da SINAP e eu preciso substituir ele. Como é que eu faço? Eu clico nessas duas setinhas, tá? Seleciono como a SINAP é composição, digo que é uma composição SINAP de auxiliar de bombeiro com encargos complementares. Ele já vai pegar e dizer que vai substituir no vestuário com 4 chuveiros da SUDECAP e vou processar essa substituição. E isso eu tenho que fazer para toda a minha mão de obra que não for SINAP, para compatibilizar essas bases, para que o preço da minha mão de obra seja o mesmo e que todos tenham os encargos complementares. Também, de preferência, tenho que fazer isso para toda a minha lista de materiais que não é da SINAP. Caso eu tenha, por exemplo, principalmente o material básico, eu não posso ter dois cimentos com preços diferentes sendo o mesmo cimento. Por exemplo, esse ajudante da CINFRA, vou clicar aqui e vou substituir por um ajudante da SINAP. No caso, eu vou substituir, nesse caso específico, por um servente. Então venho aqui e digito servente com encargos complementares. Em todas as composições que esse ajudante faz parte da CINFRA, ele vai substituir automaticamente pelo servente com encargos complementares. E aí eu processo essa substituição. E assim eu vou fazendo ao longo de todo o meu orçamento. Esse seria a compatibilização das bases. Um outro fato interessante que a gente pode narrar é que o OrçaFácil, além de fazer essa comparação, você pode tirar aqui um relatório, as modificações que eu fiz, levando em consideração o seu peso. Isso é, eu vou tirar uma curva ABC de insumos
com a diferença de quanto percentual de desconto eu dei referente ao peso daquele insumo, porque eu não posso dar um desconto muito grande em insumos principalmente da parte A da curva. E é por isso que a gente dá, além de tudo, um relatório onde você pode tirar inteligência para a sua tomada de decisão. De forma muito rápida, você pode analisar de posse desse relatório se essa obra vai ser economicamente viável ou não para a sua construtora, para você fazer essa licitação. Então, eu vou colocar aqui o modelo desse relatório. Eu peço para que compare, por exemplo, e mando gerar um relatório de curva ABC com comparação com o meu desconto, tá? Eu não dei desconto ainda nesse orçamento, então praticamente vai ser zero. Esse é um relatório já em Excel. E aqui, vou habilitar a edição, ele já mostra que eu tenho um servente CINFRA. Ele é o mais usado, é o de peso maior. Eu tenho que substituir no caso, mas eu só dei 0,4 de desconto em relação ao servente CINFRA. E aqui ele mostra os descontos que eu dei referente à minha curva ABC. Então, esse é mais um vídeo tutorial de compatibilização das bases no Orça Fácil. Eu quero agradecer a atenção de vocês. Muito obrigado.